Vamos mergulhar juntos nessa narrativa? Uma história poderosa que vem lá do livro de Gênesis. É uma história sobre um mundo que chegou no seu limite, sabe? Sobre juízo, mas também sobre graça. E sobre uma fidelidade que é quase inacreditável no meio de uma crise gigantesca. Então, olha só, a nossa análise não começa com a criação. Ela começa com um diagnóstico, bem sombrio, para ser sincero. A maldade humana já não era um problema isolado, sabe? Um caso aqui, outro ali. Não. O texto diz que ela tinha se multiplicado. Pensa nisso como uma praga mesmo, algo que se espalha, contamina tudo e acaba virando a regra do jogo, sufocando a paisagem humana. E essa maldade toda, ela não era abstrata. Tinha uma cara bem concreta, a violência. E isso aqui é mais do que só crime, tá? Isso aponta para um colapso total da sociedade. Uma realidade onde a lei do mais forte é que mandava, onde a brutalidade era a ferramenta para conseguir o que se queria. Isso corrompe a base de qualquer convivência, né? Agora, o que é impressionante aqui é a profundidade do problema. A fonte mostra que a raiz não estava só nas ações das pessoas, mas dentro delas. A corrupção era total, afetando, olha isso, toda a imaginação dos pensamentos. Era uma inclinação que não parava, constante, direto para o mal. Um monólogo interno de egoísmo e malícia. E diante desse cenário de ruína, a resposta do Criador não é descrita como uma raiva fria, distante. Não. É uma dor profunda, um pesar. É quase a imagem de um artista vendo sua obra-prima ser completamente vandalizada por dentro, sabe? Uma tristeza genuína pelo rumo que a própria criação tinha escolhido. E essa dor toda leva a uma decisão drástica, um juízo devastador. A ideia de destruir aqui soa quase como uma cirurgia radical. Uma decisão de desfazer a criação para, de certa forma, salvá-la da sua própria corrupção. Um recomeço doloroso que ia impactar todo o ecossistema. E bem no meio dessa sentença de destruição total, a narrativa dá uma virada brusca. A palavra porém. Essa talvez seja a palavra mais importante de todo esse trecho. Ela é a dobradiça que abre a porta da esperança, sinalizando que havia sim uma exceção no meio daquela regra de corrupção. E aqui fica muito claro o contraste que define toda a história. De um lado você tem um mundo definido pela sua própria maldade, e do outro, um homem. Um homem definido não pelos seus méritos, mas pela graça que ele encontrou e pelo relacionamento que ele cultivou com Deus. O ponto crucial aqui é o seguinte: a diferença em Noé não vinha de poder ou de status. No começo do capítulo, a narrativa até fala dos valentes de fama, mas a esperança não estava neles. A importância de Noé vinha do seu caráter, de uma vida de integridade e de uma caminhada consistente com Deus, totalmente na contramão da sua geração. Agora, vamos falar da tarefa. Uma missão de proporções, bem, monumentais que foi dada a esse homem. Uma ordem que não só ia testar a fé dele ao extremo, mas que o deixaria completamente isolado do resto do mundo. Primeiro, a escala. É impressionante. Uma embarcação com cerca de 150 metros de comprimento. Para a gente ter uma ideia, isso é quase um campo e meio de futebol. Agora imagina construir uma coisa desse tamanho à mão, sem a tecnologia que a gente tem hoje. O projeto em si já era um ato público de fé. E, muito provavelmente, motivo de piada para todo mundo ao redor. E as instruções, olha, eram super detalhadas. Não foi um pedido vago, tipo, constrói um barco aí. Não. Era um projeto de engenharia especificando os materiais, o método de impermeabilização, uma estrutura interna complexa, tudo projetado para sustentar um verdadeiro ecossistema flutuante. Mas a missão ia muito além de só construir. Envolvia uma operação logística e biológica que a gente nem consegue imaginar. Reunir os animais, estocar comida para um futuro totalmente incerto. Noé não estava só construindo um barco. Ele foi chamado para ser o guardião do futuro do planeta. Isso não era só uma ordem fria, um trabalho a ser feito. Veio junto com uma promessa. A menção de um pacto, uma aliança, eleva tudo isso para um outro nível, um nível de relacionamento. Não era só sobre sobreviver, era sobre um futuro garantido por uma promessa divina. Diante de uma tarefa que, humanamente falando, era impossível e de um mundo que com certeza eu achava um louco, a resposta de Noé foi simples, foi direta e foi total. A força mental que esse homem teve para perseverar por décadas, provavelmente debaixo de muita zombaria, é algo impressionante. O texto faz questão de repetir essa ideia da obediência completa. E essa repetição não é à toa, é uma escolha literária para enfatizar uma coisa crucial. Ele não só fez o que foi pedido, ele fez conforme tudo o que foi mandado.
um testemunho da sua confiança inabalável nos detalhes do plano. No fim das contas, essa história antiga deixa a gente com essa pergunta, uma pergunta atemporal e muito desafiadora. O relato de Noé é bem mais do que uma história sobre um dilúvio, né? É uma reflexão profunda sobre integridade, sobre fé em tempos difíceis e nos provoca a pensar sobre o que significa, na prática, andar com Deus quando a multidão inteira está indo na direção oposta.